Bom, vamos começar então falando aqui da... Nosso tempo de live sempre é muito curto para falar de assuntos tão extensos e tão importantes. Júlio, se apresente aí para nossa galera. Quem é você na fila do pão? Eu estou muito satisfeito, primeiramente, novamente, uma boa noite a todos, porque eu vejo colegas aí que estiveram presentes em salas de aula comigo, aí nesse bate-papo, né? Então, quero mandar um abraço a todos. Marcão, aquele abraço, meu irmão. E, enfim, Luiz, eu sou arquiteto, urbanista, sou formada pela Pontifícia Católica e tenho gestão pública e pós-graduação. E estou aqui para assistir vocês e vamos ver que bate-papo que nós podemos interagir, esse monte de informação que nós temos, trazer um bom resultado para a cidade. É isso mesmo. Júlio, falando em praças e esses espaços, né, sendo criados, aí, essa preocupação com as praças e novos ambientes de convívio, o que você tem a nos dizer sobre isso? O que tamanho está isso e o quanto isso está sendo bom para as cidades? O caminho, Luiz, ele não modificou o seu traçado. Há uma comunhão, né? Porque tudo aquilo que é planejado dentro do urbanismo, ele já destina um percentual para a ocupação do que é institucional, o que são áreas verdes, enfim, o que são áreas públicas. Então, está dentro da conformidade, aquilo que a gente espera, e, obviamente, o que falta é um olhar, publicamente dizendo isso, um olhar mais atento por parte daqueles que nos administram, em cuidar desses ambientes, né? Em trazer de volta o aspecto social para as praças, né? Para as ruas e avenidas, onde condiciona ele aí um ambiente saudável. Né? Hoje você não pode transitar de uma forma tranquila pela rua, se não for pelo tráfego e calmo e tudo, ou seja, não há mais aquele manejo, aquele simples usuário que combinava a sua situação com o automóvel. Hoje, se você descuidar, né? E, enfim, é preciso, Luiz, que se dê atenção a essas áreas, não diga as avenidas expressas, claro, elas são corredores diferentes. Mas eu chamo a atenção especial às regiões centrais, né? O que fazer com elas tão descaracterizadas e tão ocupadas desumanamente? Por que desumanamente? Quem ocupa eles são os desabrigados, né? São aqueles condicionados a uma vida inexistente dentro da sociedade que não tiveram outra alternativa a não ser ocupar o meandros, as entranhas da maioria dos centros da cidade. Repare que isso é uma condicionante, quase que uma totalidade para a maioria dos municípios. Né? Por quê, Luiz? Existem certos particulares. Quando você falou o centro está largado, está abandonado, repare que essa propulsão, esse volume de cidade, que hoje se chama de centro, ele surge sempre às margens de um córrego, às margens de um riacho. Então, já são ocupações indevidas. A posteriori a isso, você já tem uma ocupação que vai avançando, trazendo o mercado, e sem fazer distância disso, o próprio município, para que dê condição ao escoamento viário da cidade, ele utiliza as marginais. E é interessante ver São Paulo, porque São Paulo ele tem essas montanhas, diferente dos picos do Rio, e essas montanhas são condicionantes para quê? A formação dos riachos e rios. Então, os nossos igarapés, vamos chamar assim, não tem retilinidade, como você vê na maioria dos rios, hoje canalizados em São Paulo, em tudo quanto é lugar. O estado de São Paulo tem essas características, ele tem seus meandros. Né? Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E somada a esse ir e vir, ele tem uma memória expansiva que pertence ao rio. Então, quando você fala que cuidado que nós temos que ter em especial essas marginais, é só não ocupá-la. Né? Dar possibilidade para aquele rio ter uma condicionante, ter uma aproximação, um diálogo com a natureza. E não expor
ele. Interromper um pouquinho, Julie? A Pois não. Ellen está pedindo para participar, ok para você? Excelente. A Ellen é uma amicíssima nossa. A Ellen Márcia. Então, Julinho, nós tivemos aí o exemplo, né, bem de perto, daquela praça linda de Igarapava. Vamos falar um pouquinho lá da nossa cidade, né, que é uma área de convívio bastante bonita, né? Eu lembro até do meu pai se reunir ali com os amigos, né, bater papo, ficar ali na manhã tomando um sol. E é uma praça muito bonita, né? E nós tivemos. E aqui em São Paulo, eu estou vendo uma preocupação muito grande dos prefeitos, subprefeitos, né, em cuidar dessas praças. Eu tenho uma praça muito aqui do lado da minha casa, que é uma gracinha a praça. E teve um tempo aí que estava bem abandonada. Vamos colocar aí que a pandemia também tem uma certa responsabilidade nesse abandono, mas ela está ficando. Você já está vendo as pessoas indo ali novamente, sabe? Colocaram ali aqueles aparelhos de ginástica, sabe? Então você vê as pessoas ali batendo papo, conversando, e eu achei muito legal. Então eu acredito que essas áreas de convívio, essa preocupação com as áreas de convívio em praças e parques é muito positivo, né? Até para a economia, né? O que você acha disso? Luiz, importantíssima. A sociedade espera que a administração pública venha devolver a ele o que verdadeiramente lhe pertence. A praça é do povo. Então, ele tem que também saber fazer um bom uso dele. E para que isso o caracterize, é necessária essa intervenção, um diálogo direto com a sociedade. Apresentar-lhe condições de uso. Não basta eu lá arremessar uma praça e deixá-la achando que o indivíduo, o ser, vai buscar alguma outra alternativa, a não ser refrescar-se do calor. É importante que as praças sejam um modelo social que traga o convívio, que dê a oportunidade, inclusive o emprego. Quantas feiras são geradas com essas praças? Né? Então, é importantíssimo esse olhar atento, né? Um olhar mais volumoso, menos criterioso no sentido dispendioso e criterioso no olhar do que fazer com ela. Né? Há de se saber que, institucionalmente, toda demanda de uma área é repartida em lotes, e desses lotes é compensada a ela uma outra área para isso, a institucionalidade, que inclusive inclui as áreas verdes. Né? Então, é importante ressaltarmos o quanto a valorização do aspecto social, humano, está interligado a essa interatividade entre o homem e a natureza. Mas falarmos agora mesmo, inclusive, das marginais, né? Como elas poderiam ter sido ocupadas de maneira diferente. Deixar que as várzeas ocupassem de forma natural, porque as pessoas não imaginam geograficamente como que funciona um rio. Ele perdeu a sua formosura enquanto desenho, e ganhou a sua retilinidade, porém ele não perdeu a sua memória. A memória que está abaixo dele, que continua com o mesmo diálogo. E para quem nunca ouviu falar, os rios aéreos. Né? Então, você tem esse composto da natureza, você tem um submerso, que é aquele que está passando como um lençol freático, e você tem aquele aéreo, que são as nuvens. E ele tem, basicamente, o desenho, a formatação de toda aquela formatação, o que está abaixo, o que está acima, é uma única condicionante. De maneira que, se você ocupa, se você não dá condicionamento para esse respiro dele, ele vai te tomar. Então, as cheias em São Paulo, em São Carlos, Rio Preto, Araraquara, não interessa. Por quê? Nós dávamos início àquela nossa conversa, as cidades surgem às margens dos rios, pela necessidade da água, né? E que a mecânica, até então, para que arremessasse essa água para o centro da cidade. Então,
o início do entroncamento de duas estradas, geralmente, condicionando uma venda, estava próxima a um riacho. E ali começam a surgir os primeiros núcleos habitacionais, né? Alguns até muito bem criteriosos, até no aspecto urbano, muito mais que há muitos outros que vêm a surgir mais próximo à atualidade. Então, eu admiro muito o Império, o pós-Império, porque eles tinham um modelo a ser seguido que dialogava com a natureza no aspecto de utilizar aquele aspecto, usufruir daquele ambiente sem maltratá-lo, sem judiá-lo. Sempre havia uma composição para compensar aquela outra que eu retirei. Né? Hoje a devastação é enorme, não se quer saber, não se tem critério. Já visto as últimas interlocuções que tivemos aí no governo passado junto às nossas matas, né? O volume que foi praticamente envolvido. E o Brasil inteiro, quando se fala naquele ambiente, distante de nós, mas nos afeta climaticamente. Lu, fui e voltei, nós falávamos do centro da cidade, né, de que maneira ele poderia ter um comportamento, inclusive, diferenciado, considerando que essa condicionante de estender o município foi deixando o nosso centro cada vez mais vazio, é preciso dar a ele um aspecto novo, levar pessoas. Mas levar pessoas naquela condições de avenidas apertadas, buzinas. Não há um convite entre o homem e a própria natureza, que acabamos de falar para você. É um emaranhado de prédios sem um recuo. Quando a pessoa fala, mas tem recuo. Mas sem um gabarito que dê proporcionalidade. A altura tem a ver com a distância que se abre, que se vê, né? Para que não oprima, para que não exerça nenhum papel que interfira na vida do homem. Né? Eu, em particular, como arquiteto, defendo, em vez da extensão da cidade, que torna ela encarece, torna ela muito dispersa. Ao dispersá-la, eu encareço, porque nesse intermeio há especulação urbana. Então, ela cada vez mais se distancia dessa existente para que esse vazio possa vir a valorizar. E aí, economicamente, o município é ruim, porque tem que se dar conta de levar um asfalto, de levar um esgoto, de levar uma luz. Então, tudo isso vai encarecendo, vai deixando o município desonerado. É preferível que se ocupe essas regiões mais centralizadas ou esses vazios urbanos, verticalizando de uma maneira de ter um comportamento mais adequado que se vê até hoje, falando dessa opressão. Por quê? Não verticalizar, claro. Então, você ter ali uma pauta musical, um desenho, um skyline diferenciado, de formatações, de alturas diferentes, você permite a edificação, a iluminação, a ventilação, que é importantíssimo para a salubridade, né? É importantíssimo para que o ser humano tenha aí um aspecto de vida com mais qualidade. Lu, eu creio que... Carlos, como que é São Carlos? Eu conheço São Carlos, mas nunca, não sei essa parte de São Carlos. Como que está a cidade? Ô, Luísa, como qualquer outra cidade, vai estar sempre precisando de uma intervenção, né? Porque o cidadão é exigente, né? Ele já deixou daquela ignorância dele, ele tem um olhar mais crítico, ele tem um olhar mais exigente. São Carlos não foge à regra. Né? Então, nós temos um centro muito poluído, um centro poluído, quanto eu digo, não é na massificação tão só da arquitetura,
porque a condicionante dada a ele já não condiz mais com os tempos. Né? Aquele volume de água que chegava até esse centro, que sempre ocupava a parte mais baixa, era de X, hoje é de 170x, porque ela continuou no mesmo lugar baixo e a cidade se expandiu. Ela criou asfalto, ela criou um mecanismo que conduz a água ao ponto mais baixo da cidade. Então, o centro, hoje, ele é devastado. Toda vez que chove, aqui é uma romaria para não chover. Enquanto outro município, para não chover, vamos abrir aspas, de uma maneira não condizente. Né? Porque chuva é sempre muito bom, traz sempre muita fartura, muito benefício. Mas da maneira como ela tem caído, por quê? Provocado pelo próprio homem. Né? Ele desmata todo o seu arredor, de maneira que aquela aerificação, né? aquele diálogo, novamente dizendo, entre a natureza e o homem já deixa de existir. Então, ela começa a ser pesada. A própria água já começa a ter uma outra forma de apresentar a você. E o volume dela é intenso. Então, a maioria dos centros, como eu disse, estão sempre no volume mais baixo, perdão, no ambiente mais baixo, vão receber todo esse volume de água. E aí as enchentes, esses desastres intensos que temos tido aqui, há pouco tempo acontece, há 100 anos. Nós estamos indo aí para um século, né? 100 anos que temos o mesmo problema de enchentes na região do mercado. Então, e por que já não se mudou desse centro? Qual o papel político que se deva ter num momento como esse? Será que eu vou dar vazão a algo que não está terminantemente condicionado a isso? Vou permitir a eles, inclusive, que possam galgar outros locais e que esse centro, vamos antecipar, seja transformado num grande parque, que é o lugar dele estar estacionado, né? Dele trazer sobrevida para a cidade, dele fazer com que o homem e a natureza esteja sempre e permanentemente presente. Eu admiro muito Campinas, na quantidade de praças que ela tem, muito bem cuidadas, não sei se agora, mas no meu momento de faculdade eu pude constatar isso. E, enfim, Campinas tem um diferencial sobre isso. Eu até me perdi, eu falava tanto, eu entrei em Campinas, eu fui lá em Campinas e me perdi. Eu falava do Peru, eu fui lá em Campinas, encontrei a Ellen Márcia, falava das praças de Campinas e o quanto isso mexe emocionalmente com a cidade, né? Sim, o homem e a cidade sempre interagindo. Então, é importante, Luísa, que nós tenhamos essa consciência de que a maioria dos centros da cidade já não condizem mais. Ou você cria grandes calçadões convidativos para que as pessoas realmente possam interagir com a cidade. Ou elas vão se tornar mal frequentadas, vai ser ambiente que a maioria são pessoas de rua, são pessoas... Não existe desocupado, na verdade. Existe aquele que optou para virar na rua porque não deram a ele a condicionante que ele quis, mas dentro do padrão dele. Ele não quis, né? Exigente foi para o lugar dele. Então, nesse momento, ou se cria um ambiente adequado que dê abrigo à natureza, à contemplação, tudo aquilo que traz um benefício, que não é Rivotril, que não venha a ser todos os tipos de condicionantes para dar o equilíbrio. Então, se você tem uma pista de caminhada com 8 quilômetros, você voltar, você não vai querer tomar remédio mais nunca, porque você está tão bem condicionado, já viu um, já viu outro, já cumprimentou aquele. Então, o esporte, né? O esporte é importantíssimo. E ao longo dessas pistas, os exercícios aeróbicos, né? Que dão essa condicionante e vão aperfeiçoando o corpo dele. E quando ele começa a interagir, ele vai tornando exigente daquele ambiente, daquele espaço. Ele passa a cuidar. Ele fala, eu não vou querer frequentar um ambiente como esse. Hoje, a maioria dos centros, o que você vê de papel jogado, como se aquilo ali fosse um prazer. Serpentina, carnaval,
matinê, 2h30, aquele mundo. Não existe, sabe? Então, é preciso um olhar mais crítico, mais urbano mesmo, né? E que saiba entender as necessidades que o homem tem. E não modificar desde que nós existimos. É preciso, então, que dê condições ao uso. Não sei se ficou claro, ou se cada um de nós, no seu imaginário, pôde ir ao seu centro da cidade e ver o aspecto não só de desvalorização dele, porque os avós morreram, ficaram com os pais já se foram, e agora está ficando com os filhos, são 4, 5, tem um prédio ao lado, o que ele vai fazer? E sai um outro edifício aqui, o que ele vai fazer com aquele minúsculo? Então, se perdendo dentro do centro da cidade, é preciso valorizar esses ambientes que estão basicamente deteriorados, né, Luiz? É preciso um olhar mais crítico. Né? Mais crítico, é verdade. E você não acha também que poderia haver um pouco mais de incentivo? Eu não sei aí se político, não sei, incentivando mesmo as pessoas a frequentar esses lugares, dando condições para que as pessoas tenham vontade, né, de ir para o lugar e passear nas praças, nos parques e participar mais de perto também, né, dessas escolhas todas. Luiz, A comunidade, né, a comunidade. Foi importante você falar isso, porque não basta eu ter uma praça, imaginemos, e ela está lá sem flor, ela não tem um atrativo, ele não tem nada que me convide a permanecer naquele ambiente. Então, é preciso trazer, é preciso dar possibilidades para que possa trazer esse benefício social. Então, eu posso criar uma academia, né? Eu posso criar uma academia ao ar livre ali, onde as pessoas usufruam, né? E eu já presenciei que muitas praças onde a frequência é constante, né? E hoje ela se tornou exigente. A maioria dos bairros querem 1, 2, 3 academias para que elas possam ter aí esse modelo social. Então, por que não criar as feiras, né? As próprias feiras livres, trazê-las para dentro das praças, né? Muito bem no seu tocante, é preciso que haja um incentivo governamental, né? Então, eu vejo que há uma interatividade que a prefeitura, sim, ela cria benefícios coletivos, né? Ela tem, inclusive, o produtor rural, o benefício todo de adquirir toda essa produtividade dele, porque a merenda escolar, a meninada come absurdamente, né? Então, aí que está a sacada daquele que quer governar. Mas sim, falarmos das praças, dessas áreas verdes, né? Da ocupação adequada, né? Porque o homem vai estar sempre presente, mas de que maneira? Né? Então, as praças elas precisam voltar a serem vistas como ambiente social. Eu ainda recordo quando você fala da cidade de Garapaba, eu recordo sempre da Praça Sinhá Junqueira, que era de frente à nossa casa, a casa da minha mãe Vani, e eu admirava de uma maneira incompreensível. Por quê? Por que te digo incompreensível? No momento que eu a vi e me criei às suas margens, eu só a via como beleza, e que realmente ela era ela. Toda a praça tinha uma retilinidade, ela era toda tortuosa, e ela vinha, afinava, e se abria, e te convidava a ir, a vir. Quando eu fui fazer arquitetura e urbanismo, nos cursos de paisagismo, estava lá, explicitado. E meus estudos, então, junto às próprias matérias que foram contribuídas, a maioria dos arquitetos associam essa padronização, né, esse desenho, obedecendo basicamente à própria topografia.
Então, a planaltimetria dá a ele esse desenho agradável. Então, ele é inserido na paisagem sem... Entendi. Interessante isso. Voltou, perdão. Internet. Ao vivo e a cores é assim mesmo. Então, vamos lá. Sim, você falou uma coisa interessante, né? É esse modelo, né? E a gente vê em todos os lugares mesmo, né? E a gente que é leigo, né? Arquitetura, urbanismo e tal, a gente não entende por quê, mas fica muito harmonioso, né? Muito bonito. Porque ele não discute com a natureza, ele não bate de frente, ele obedece o desenho, porque ele sabe que aquela natureza, aquilo que prontamente lhe deu de presente, trabalhou milhares e centenas de anos para poder jogar na sua memória expansiva da Terra aquele desenho, que vai dando uma condição à água, direcionando a ela. Então, o desenho topográfico, quando você vê aquela volumetria, ela é divina. Aquilo ali só pode ter sido Deus mesmo que criou. Aqueles desenhos que vão, que voltam, assim, sabe? Assim, realmente um encanto. Ser arquiteto, Luiz, é alguma coisa não que esteja acima de algo, mas ele consegue enxergar de cima, sabe? Porque ele foi preparado para isso. Ao mesmo tempo que ele tinha urbanismo, ele tinha projetos, ele tinha geometria analítica, plano espacial, cálculo 1, 2, resistência dos materiais. Então ficava aquela conexão de macho e fêmea no cérebro só, sabe? Até conectar. Porque une os dois lados, une aquele lado seu mais romantizado, aquele poético, criativo, com aquele lado matemático, bruto, rebelde, né? Porque a matemática é isso, era aquela rebeldia divina. Porque sem ela, não há propulsão no teu cérebro. Nós estamos fugindo do assunto. Mas vem cá, você falando disso, de arquiteto, ser arquiteto, você sempre quis ser arquiteto, desde criança, ou surgiu? Como que surgiu a arquitetura na sua vida? Se eu te contar que eu não tinha nem noção. O Júnior, um sobrinho meu, também fez arquitetura pela metade. Ele falou, tio, vamos prestar arquitetura. Vou para Taubaté. Meu, qual é o lugar mais perto? Campinas. Eu vou prestar Campinas. Aí fomos numa truck. Fomos, não só ele, de sobrinho, vários outros sobrinhos, e amigos dos sobrinhos, que eram amigos dos outros sobrinhos, com um ônibus para Campinas prestar vestibular. Em resumo, eu fiquei em Campinas, porque passei, e eles tomaram cada um o seu rumo. Né? Então, eu fui porque me chamava muita atenção uma das matérias, que era geometria. Eu sempre fui fascinado por geometria, tive bons professores. Né? Então, aquilo despertou uma atenção. Quando eu percebi que não era só geometria, já era tarde, eu já estava dentro do curso. Eu falava, meu Deus, e agora, né? Porque é muita associação. A arquitetura é entre o divino e o belo. A razão da existência dela é muito geometricamente muito perfeita, faz casar, né? Dá condicionante, dá oportunidades para que seu cérebro possa se expandir. É isso que é a vantagem, porque ele está sempre naquela propulsão, naquela fome de descoberta. Né? E por vezes é preciso apagar umas. Pode ver que eu já estou em relação com o que eu estava falando mesmo. Então, por quê? Porque para poder caber mais. Né? E o arquiteto ciente, desde pipoca, bolinha de tudo, mas ciente, porque ele é faminto. Então se percebe que essa vontade ele está acima do normal, porque ele é voltado para uma condicionante, descoberta. O arquiteto é curioso, ele busca essa relação, o que tem importância entre o homem, a sociedade e o espaço onde ele vive. Né? Isso, para nós, é a razão, é a importância de nós termos um curso sobreposto.
E como que você foi parar em São Carlos? Boa. Bom, eu tinha muitos amigos aqui. O Berinjela era um, Caio Graco, é, o Piraju, eram amigos assim. Ficava algumas matérias cursávamos juntos, somada a uma irmã que eu tenho. Eu tive três irmãos que na década de 70 vieram para cá fazer universidade e uma delas ficou. E nesse momento eu tive a oportunidade, falei, já que eu tenho que sair daqui de São Carlos, perdão, de Campinas, para ir para Igarapava, é muito dispendioso e tudo, eu vou para São Carlos. Então eu vinha e ficava aí na minha irmã, e nisso eu me apaixonei pela cidade, porque aqui é uma cidade apaixonante. Ela é histórica, é uma das primeiras cidades a ter uma usina hidrelétrica no país. Então, você fala, mas eu com isso? Tudo bem, enquanto você ficava na escuridão, tinha luz. Né? Então, isso faz a diferença. Quando você andava a pé, eu tinha bonde. E não era de burro, era um bonde elétrico. Então, São Carlos, ela é predestinada a ter uma forma tecnológica de vida. Hoje nós temos as duas melhores universidades do país. Nós temos a Universidade Federal, a UFSCar, e temos a USP. Então, fora, somada a tantas outras, Unicep, e tantas outras universidades paralelas que dão a esse manifesto universitário e cultural para a cidade, viu, Luiz? São Carlos tem um privilégio muito grande, os institutos, as federações ligadas à tecnologia saem daqui de São Carlos. Né? Alguns ambientes, inclusive, pois não. Não, é uma excelente cidade, eu digo. O É clima sim. também, né? O clima é muito bom. O clima contribui, apesar de que hoje, quando se fala em clima, já não dá mais para generalizar. Aqueles São Carlos que faziam todas as temperaturas num dia só, hoje ela é tão calorenta quanto as outras demais, né? Ela se sobressai por vezes pelo vento, que realmente à tarde ela tem um diferencial das demais cidades. Mas não perdeu porque a cidade foi criando esse volume intenso, massificando, né? O asfalto veio apoderar-se da cidade, esqueceu-se dos verdes. Né? Aí não quer que o homem adoeça. Eu faço uma citação da minha cidade, nos dorsos principais das avenidas, nas coletoras, nas expressas, abre uma farmácia por semana, como se o mundo fosse adoecer, ou se todo aquele potencial econômico fosse tão valioso, e que é. Ou seja, a sociedade está doente, Luiz. É preciso dar um basta nisso, é preciso devolver a ele o que realmente lhe pertence. É uma certa tranquilidade, estando aonde? Se eu não puder estar no trabalho, se eu não puder estar na escola, eu esteja num ambiente público, observado por câmeras, né? E dando condicionantes, desde a venda de um picolé até um pula-pula. Aí falávamos do exercício aeróbico, né, que hoje ocupa a maioria das... Ô, Júlio, mas aí você foi para São Carlos, e aí você começou a exercer a profissão aí em São Carlos? Comecei a exercer aqui em São Carlos. Aí aproveitei e fui para a USP, a Escola de Engenharia, né? Pude trabalhar, inclusive na diretoria da escola, com o professor Dr. Jardim de Salles. Foi um excelente professor de metálica, coisas que eu não tive na universidade em Campinas, porque não dizia respeito à minha particularidade de informações, mas pude aprender muito com ele. Ele valorizou também muito aquilo que eu pude passar para ele. Então, foi uma simbiose, foi uma troca. Né? E ali, a própria universidade, dentro da estava cursando, coincidentemente, o Lula veio a ganhar,
aqui assumiu o professor Dr. Newton Lima, e houve uma fusão entre a USP e a própria prefeitura. Por quê? Me observaram e houve um chamamento, um encaminhamento, tudo que é mento, mandaram para a prefeitura, e eu agradeci muito o professor Dr. Renato Anelli, que me recebeu. Ele era secretário de obras da cidade, e ali havia uma necessidade muito grande de expandir o número de produção de projetos que a cidade precisava naquele momento. Né? Era um momento áureo, um áureo que teríamos, né, pelos 4, 8 ou quantos anos viesse o Lula estar presente. Foi por 2 vezes, depois foi a Dilma. Ou seja, São Carlos foi muito bem visto, muito bem olhado, muito bem quisto, muito bem distribuído, muito bem investido aqui na cidade. Até porque esse professor Newton Lima, ele já teria sido reitor da Universidade Federal daqui. Então, é uma pessoa, além de muito popular, muito competente, muito capaz, foi deputado federal, né, por São Carlos. Enfim, é uma pessoa admirável. São Carlos é cheio de notáveis. Eu falo isso porque realmente conheço as pessoas, estudo as pessoas, né? O próprio Conde do Pinhal, a quem nós devemos estar presente aqui hoje, graças a ele, fundou a própria cidade, né? Era um homem de visão política que não tinha tamanho. Ele trazia todas as informações da Europa com a cidade ainda incapaz de distinguir uma coisa da outra, né? Nós estamos falando do início do século passado. Então, eu não sei se a minha imagem, a minha está inteirona, mas a sua eu não vejo, eu não te vejo. Está normal assim? Não sei, eu estou te vendo, você não está me vendo? Não, está todo quadriculado. Mas enfim, Lu. Não, Julinho, para não estendermos tanto, né, que já vamos aí para fazer 45 minutos, fala um pouco desse seu momento, para a gente saber, para ficar aqui registrado, o que você está fazendo, o que você está buscando. Bem, vocês sabem, eu sou arquiteto, sou urbanista aqui, eu trabalho há 23 anos, até instruí na maioria dos meus amigos, estive presente em várias administrações, continuo com o meu escritório aqui em São Carlos, e o que eu quero mais é encontrar todas essas pessoas que um dia estiveram presentes comigo, tiveram um diálogo, formataram alguma ideia, serão muito bem-vindos, com muito carinho. E que não esqueça, eu vou estar sempre aqui pronto a estar dialogando isso com vocês, talvez conversas banais, mas que vão nos trazer muito benefício coletivo aí para frente. É isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue, talvez, reunir numa live, né, virtualmente mesmo, reunir alguns dos seus amigos, sejam eles de faculdade, de profissão. Sim. A gente conversar um pouco, bater um papo, e eu acho que essas conversas são fantásticas para todo mundo, né? Não só para quem está na área de arquitetura, né, mas para quem tem um olhar para a sua cidade, para o seu bairro, para as suas praças, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque a gente que é leiga, né, a gente não sabe como a coisa funciona direito, né? E a gente precisa estar mais próximo, precisamos contribuir, né, também com esse desenvolvimento, com toda essa transformação, né? Que eu vejo essa preocupação hoje aqui em São Paulo, do prefeito, subprefeito, eles estão numa luta grande. E eu tenho visto bons resultados. Cidade mais limpa, cidade com mais verde. Isso tem sido bem legal. É importante que não se alongue essa distância urbana, sabe? É preciso saber ocupar esses vazios. Você pode até verticalizar, desde que ele tenha uma composição sinfônica, né? Que ele não oprima um ao outro, que não permita essa aerificação, essa ventilação, essa iluminação natural, que é a base de toda a nossa proteção
Né? E olha, e o Vinícius que não apareceu, hein? Acho que ele teve algum problema aí de horário e não conseguiu chegar. Pode ser que não tenha nem saído, né? Ele tem essas dificuldades mesmo. Mas não tem problema. No próximo, no Convida próximo novamente. ele virá, com certeza. Com Ele certeza. tenta agregar aí aos nossos assuntos. Júlio, vamos dar continuidade às nossas lives, vamos trazer outros assuntos aí para a turma. Né? Mesmo quem não Vamos conseguiu tudo. assistir, está lá gravado e quem tiver interesse de ouvir um pouquinho de você, tá lá. E quem precisar de mim também, estou lá no Operation Make, que é uma empresa de comunicação voltada para marketing digital especialmente. Conte comigo aí por o que precisar. Né? Então tá, Júlio, vamos encerrando por hoje aí, nós já vamos para 50 minutos e vamos voltar. Vamos nos comprometer aí em voltar a trazer novos assuntos. Eu agradeço, viu, Lu, essa oportunidade, agradeço a vocês que nos ouviram até agora, tiveram paciência e não só em nos ouvir, mas também prestar atenção em tanta conversa ao mesmo tempo, né, agora. Mas eu te digo que daqui eu sinto carinho e eu quero devolver a vocês todos. Que a gente tenha uma boa noite e que a gente possa encontrar em outros dias, né? Eu vou ficar muito feliz. Um beijão para vocês, viu? Beijo para você, Júlio. Sucesso aí. Obrigado. Valeu.